Bem-vindos ao História Proibida. No episódio de hoje, vamos desvendar a verdadeira origem dos conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Muito além das versões simplificadas dos livros de história, vamos explorar os ressentimentos deixados pelo Tratado de Versalhes, a crise econômica que abalou o mundo, os pactos secretos entre potências rivais e as ambições de líderes que mudaram o rumo da humanidade. Prepare-se para conhecer os bastidores de um conflito que começou muito antes de 1939, quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Muitos acreditaram que seria o fim das grandes guerras, mas na verdade era apenas o começo de uma nova e ainda mais devastadora tragédia. A Segunda Guerra Mundial não surgiu de repente. Foi resultado de feridas abertas, crises econômicas e ambições políticas que incendiaram o mundo novamente em 1939. O Tratado de Versalhes de 1919 puniu a Alemanha de forma severa, perda de territórios, redução do exército, indenizações gigantescas. Para muitos alemães, esse tratado não foi um acordo de paz, mas sim uma sentença de humilhação. O ressentimento se espalhou e preparou o terreno para o surgimento de líderes radicais. Hitler, ainda um desconhecido, já nutria rancor por esse tratado e usaria essa narrativa como principal combustível para sua propaganda política. A crise de 1929 atingiu o mundo inteiro. Na Alemanha, a hiperinflação fez com que as pessoas carregassem malas cheias de dinheiro para comprar apenas um pedaço de pão. Com a nação em crise e com o descontentamento da população, ideologias extremas ganharam força. Foi nesse cenário que Adolf Hitler, rejeitado 2 vezes pela Escola de Belas Artes de Viena e veterano da Primeira Guerra, se apresentou como salvador da nação. O nazismo, com promessas de recuperar a glória perdida, encontrou terreno fértil. Muitos alemães acreditavam que Hitler traria estabilidade, porque ele prometia até mesmo um carro para cada trabalhador, e daí nasceu o famoso Volkswagen Fusca. Enquanto isso, o Japão buscava expandir seu império na Ásia, invadindo a Manchúria em 1931 e a China em 1937. A Itália, sob o comando de Mussolini, conquistava a Etiópia em 1935. A Liga das Nações, criada para evitar conflitos, mostrou-se impotente diante dessas agressões. O mundo se tornava um barril de pólvora prestes a explodir. Em 1939, Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo secreto que dividia a Polônia entre os dois países. Essa aliança improvável chocou o mundo e foi um passo decisivo rumo à guerra. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, utilizando a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Mas o que Hitler esperava ser uma conquista rápida, encontrou resistência. Em Westerplatte, um pequeno grupo de soldados poloneses resistiu heroicamente por 7 dias contra uma força muito superior. No entanto, logo França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha. O mundo, mais uma vez, mergulhava nas sombras do conflito. A origem da Segunda Guerra Mundial está na soma de ressentimentos, crises e ambições expansionistas. Uma lição amarga que nos mostra como a instabilidade política e econômica pode abrir espaço para regimes autoritários e guerras devastadoras. O conflito estava apenas começando, e o mundo veria horrores ainda maiores nos anos seguintes. O mundo em chamas. Entre 1939 e 1945, o mundo mergulhou em um conflito sem precedentes. O que começou com a invasão da Polônia, logo se transformou em um incêndio global. A Alemanha utilizou a Blitzkrieg para conquistar rapidamente a Polônia, a Dinamarca, a Noruega e a França. Essa tática combinava tanques, infantaria e apoio aéreo para desorganizar os inimigos em dias, e não meses. Em Paris, Hitler entrou triunfante em junho de 1940, mas poucos sabem que ele evitou fotografar a cidade destruída, por um motivo curioso. Queria manter a imagem de vitória limpa e glamourosa para o povo alemão. A Alemanha tentou destruir a resistência britânica pelo ar. Foi a primeira grande derrota do ditador. A Batalha da Inglaterra
Apesar das bombas, os cidadãos britânicos resistiram bravamente, e os caças defenderam o céu com coragem extraordinária. Os radares ingleses, ainda em fase experimental, detectaram com antecedência ataques da Luftwaffe. Sem essa tecnologia, a história poderia ter sido muito diferente. Em 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. O objetivo era esmagar o comunismo e conquistar territórios ricos em recursos. Mas o inverno rigoroso e a resistência feroz do Exército Vermelho transformaram o avanço relâmpago em um pesadelo para os alemães. Durante a Batalha de Stalingrado, civis participaram diretamente do combate. Mulheres, crianças e idosos ajudavam a construir barricadas e a proteger a cidade, algo que poucos livros destacam. Enquanto a Europa ardia, o Pacífico também se tornava um campo de batalha. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, arrastando os Estados Unidos para a guerra. A destruição foi rápida, e a surpresa quase custou a vitória americana no início do conflito. Um radar detectou a aproximação da frota japonesa, mas os operadores pensaram que eram aviões americanos retornando de treino. Essa pequena falha mudou o rumo da história. O mundo estava em chamas, cidades destruídas, milhões de vidas perdidas e nações inteiras mobilizadas para a guerra. Mas em meio ao caos, surgiram histórias de resistência, civis sabotando exércitos, redes secretas, salvando vidas e pequenos atos de coragem que mudaram o destino de comunidades inteiras. Na França ocupada, o serviço de mensagens da resistência utilizava técnicas complexas de codificação e até sinais com sapatos nos telhados para avisar sobre patrulhas alemãs. O mundo em chamas não duraria para sempre, mas deixou lições que não podemos esquecer. A Segunda Guerra Mundial nos lembra do preço da ambição, do ódio e da intolerância, e da coragem de quem resistiu quando tudo parecia perdido. Expansão e choque de gigantes. Após a invasão relâmpago da Polônia, a Segunda Guerra Mundial entrou em uma nova fase. A expansão dos exércitos e o choque de gigantes. Alemanha, União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos da América e Japão disputavam território, recursos e poder global. A Alemanha de Hitler avançou rapidamente sobre a Europa Ocidental e utilizando a Blitzkrieg. Países como Dinamarca e Noruega caíram em poucos dias, enquanto a França foi dominada em apenas 6 semanas. Mas a rapidez das conquistas escondia também erros estratégicos que mais tarde custariam caro. Hitler evitou a destruição de algumas cidades francesas para manter uma imagem de poder limpo e conquistar apoio popular. Poucos sabem que ele chegou a se encantar com Paris, prometendo nunca bombardear a cidade. Enquanto a Alemanha avançava no oeste, o pacto secreto com a União Soviética permitiu dividir a Polônia entre os dois gigantes. Mas em 1941, Hitler rompeu o acordo e lançou a Operação Barbarossa, invadindo a URSS. Milhões de soldados foram envolvidos em um conflito brutal no leste e um dos choques mais sangrentos da guerra. Durante o inverno de 1941, milhares de tanques alemães ficaram paralisados por causa do frio extremo. E civis soviéticos construíram barricadas que dificultaram ainda mais o avanço nazista. Enquanto o leste da Europa ardia, Reino Unido e Estados Unidos começavam a organizar a resistência. A Batalha da Grã-Bretanha e os ataques estratégicos no norte da África testaram a força militar dos aliados. Cada vitória mínima era crucial para impedir que Hitler consolidasse seu domínio absoluto. Durante a campanha na África, o general Erwin Rommel, a Raposa do Deserto, como era conhecido, ganhou fama por manobras brilhantes, mas poucos sabem que ele também teve que lidar com suprimentos insuficientes e conflitos internos entre oficiais alemães. Enquanto a Europa estava em guerra, o Pacífico se tornava outro fronte gigantesco. O ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 arrastou os Estados Unidos para o conflito, transformando a guerra em uma batalha verdadeiramente global. O choque de gigantes agora tinha escala planetária. O piloto do primeiro ataque japonês ao porta-aviões USS Enterprise estava tão nervoso
que quase errou a missão, mas o treinamento rigoroso garantiu a precisão do ataque. A Segunda Guerra Mundial não era mais apenas alemães contra aliados, era o confronto de gigantes em todos os continentes. Milhões de vidas foram impactadas, cidades inteiras destruídas, e o mundo inteiro se transformou em um campo de batalha. Cada decisão estratégica poderia mudar o rumo da guerra e determinar o destino de nações inteiras. Durante a guerra, algumas batalhas foram vencidas por detalhes quase imperceptíveis, como códigos interceptados ou falhas logísticas do inimigo, que hoje parecem pequenos, mas foram decisivos. A expansão e o choque de gigantes na Segunda Guerra Mundial mostraram a força, a coragem e a destruição que a humanidade é capaz de gerar. Esse conflito deixou lições que ainda ressoam hoje e lembram que o equilíbrio entre poder e responsabilidade é frágil e essencial. O Holocausto e os crimes de guerra. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito de nações, foi também palco de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. O Holocausto, um genocídio sistemático, planejado com precisão burocrática, que resultou na morte de milhões de pessoas inocentes. Mas além disso, outros crimes de guerra marcaram este período, revelando a face mais cruel do ser humano. Tudo começou muito antes das câmaras de gás. Com leis discriminatórias, o regime nazista isolou os judeus de escolas, trabalhos e até da vida social. A Noite dos Cristais, em 1938, foi um marco. Sinagogas incendiadas, lojas destruídas, famílias presas. A mensagem era clara: não havia mais lugar para eles no Reich. O que poucos sabem é que, nessa mesma época, milhares de judeus tentaram fugir para países vizinhos, mas muitos foram rejeitados, inclusive por democracias ocidentais, que temiam sobrecarga econômica ou espionagem. Entre o ano de 1941 a 1945, o extermínio ganhou escala industrial. Auschwitz, Dachau, Treblinka, nomes que até hoje ecoam terror. Milhões de judeus, ciganos, prisioneiros políticos, homossexuais e pessoas com deficiência foram transportados em vagões de carga, sem água ou comida. O destino: trabalho forçado até a morte, ou as câmaras de gás. Um fato pouco conhecido: algumas dessas câmaras eram disfarçadas de casas de banho, para enganar as vítimas até o último momento. Já os cabelos, roupas e até dentes de ouro dos prisioneiros eram reaproveitados pela máquina nazista de guerra. Mas o Holocausto não foi o único crime. Milhões de prisioneiros soviéticos morreram de fome em campos alemães. Cidades inteiras foram massacradas, como Oradour-sur-Glane, na França, onde 642 civis foram executados em um único dia. No fronte oriental, a violência atingiu proporções brutais: estupros em massa, aldeias queimadas, populações inteiras dizimadas. E não só o eixo cometeu atrocidades. O bombardeio de Dresden, em 1945, reduziu a cidade a cinzas, matando dezenas de milhares de civis em poucas horas. A linha entre estratégia militar e crime de guerra se tornava cada vez mais tênue. Com o fim da guerra, o mundo conheceu os horrores em toda a sua dimensão. Os julgamentos de Nuremberg trouxeram à tona provas chocantes: pilhas de corpos, experimentos médicos desumanos diários e documentos meticulosamente registrados pelos nazistas. Pela primeira vez na história, líderes de um Estado foram julgados por crimes contra a humanidade, e um conceito nasceu: nunca mais. Mas será que o mundo aprendeu essa lição? O Holocausto e os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial nos lembram até onde pode ir a crueldade humana, quando a intolerância, o ódio e o poder absoluto se encontram. Mais do que história, é um alerta para o presente, porque lembrar não é apenas honrar as vítimas, é garantir que nunca se repita. O contra-ataque aliado. Após anos de vitórias nazistas e expansão do eixo, o rumo da Segunda Guerra Mundial começou a mudar. O contra-ataque aliado não foi apenas militar, foi estratégico, tecnológico e, em muitos casos, inesperado. Um momento decisivo em que o mundo começou a virar contra Hitler
e seus aliados. No Pacífico, os Estados Unidos enfrentavam o Japão. Em 1942, a Batalha de Midway mudou o equilíbrio de forças. Em apenas 4 dias, a marinha japonesa perdeu 4 porta-aviões, o coração de sua frota. O que poucos sabem é que essa vitória só foi possível graças a especialistas em criptografia, que decifraram os códigos japoneses e revelaram seus planos. Foi um triunfo não apenas da força militar, mas da inteligência. Enquanto isso, no deserto africano, a vitória aliada em El Alamein, em 1942, marcou o início do recuo do eixo. Winston Churchill celebraria dizendo: "Este não é o fim. Não é sequer o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo." As forças alemãs lideradas por Rommel, o lendário raposa do deserto, eram respeitadas até pelos inimigos, pela disciplina e genialidade tática. Mas a superioridade logística aliada, especialmente no fornecimento de combustível e suprimentos, foi decisiva. No fronte oriental, a Batalha de Stalingrado foi o verdadeiro divisor de águas. Entre os anos de 1942 e 1943. Milhões de soldados lutaram em condições brutais, casa por casa, rua por rua. A rendição de mais de 90.000 soldados alemães, cercados pelo Exército Vermelho, mostrou ao mundo que o mito da invencibilidade nazista estava quebrado. Poucos sabem desse detalhe, mas durante a batalha, cães treinados com explosivos foram usados pelos soviéticos contra tanques alemães. Uma tática controversa, que reflete o desespero e a brutalidade daquele momento. O auge do contra-ataque aliado foi a invasão da Normandia. Em 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, mais de 150.000 soldados desembarcaram em praias fortemente defendidas. O sucesso dessa operação foi resultado de meses de preparação e de uma das maiores operações de engano da história. Os aliados criaram exércitos falsos, tanques infláveis e rádios com mensagens fictícias para convencer Hitler de que o ataque seria em Calais e não na Normandia. Esse blefe estratégico foi crucial para a vitória. O contra-ataque aliado não aconteceu de um dia para o outro, mas passo a passo, batalha a batalha, do Pacífico aos desertos da África, das ruínas de Stalingrado às praias da Normandia. A maré da guerra virou. Foi o início do fim para o Terceiro Reich e para o Império do Sol Nascente. Mais do que vitórias militares, foi a prova de que a resistência unida poderia deter até as mais sombrias forças da história. O fim do Terceiro Reich. Na primavera de 1945, o Terceiro Reich estava à beira do colapso. O império de 1000 anos que Adolf Hitler prometera durou pouco mais de 12. O fim do regime nazista seria marcado por batalhas sangrentas, traições internas e um dos momentos mais enigmáticos da história: os últimos dias de Hitler em seu bunker em Berlim. Em abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim. Nas ruas, a defesa alemã já não era formada por soldados experientes, mas por adolescentes da juventude hitlerista e idosos do Exército Popular Improvisado. A cada dia, a artilharia russa destruía quarteirões inteiros. Um detalhe pouco conhecido: os soviéticos dispararam mais de 1,5 milhão de projéteis contra a cidade, transformando Berlim em um inferno de fogo e fumaça. Enquanto isso, Hitler se refugiava em seu bunker subterrâneo. Afastado da realidade, ainda dava ordens a divisões que já não existiam. Ele acreditava que a Alemanha poderia resistir, esperando uma virada milagrosa, que jamais chegaria. Pouco se fala que mesmo nos últimos dias, Hitler recebia relatórios detalhados sobre a produção de armas e movimentação de tropas, como se o Reich ainda tivesse chances. Dentro do bunker, a atmosfera era de paranoia e desespero. Eva Braun, sua companheira de longa data, decidiu se casar com ele em meio ao caos, um dos casamentos mais insólitos da história. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler tirou a própria vida. Eva Braun fez o mesmo poucas horas depois. Seus corpos foram queimados no jardim do bunker, por ordem dos fiéis remanescentes. Mas há um detalhe curioso: os soviéticos, ao encontrarem os restos carbonizados, guardaram parte da mandíbula de Hitler como prova, e ela só foi exibida publicamente décadas depois,
Em Moscou, o destino dos restos mortais de Hitler permanece envolto em mistério e teorias até hoje. Com a morte do ditador, o Reich desmoronou rapidamente. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional. Mas até esse momento houve confusão. A primeira rendição em Reims foi contestada por Stalin, que exigiu uma segunda cerimônia oficial em Berlim, para garantir o protagonismo soviético na vitória. Pouca gente sabe que alguns comandantes alemães ainda resistiram mesmo após a rendição, acreditando em uma possível fuga para o oeste, temendo cair nas mãos dos soviéticos. O fim do Terceiro Reich foi rápido, brutal e inevitável. O império construído sobre a guerra e o ódio ruiu diante da resistência mundial. Mas sua queda nos deixa uma lição eterna. Nenhum regime baseado na tirania e na destruição consegue resistir para sempre. A história do fim de Hitler e de seu império é, ao mesmo tempo, um aviso e uma lembrança de que a liberdade sempre encontra um caminho. A guerra no Pacífico, enquanto a Europa ardia sob as chamas da guerra, no outro lado do mundo, um conflito brutal se desenrolava. A guerra no Pacífico, um choque de culturas, estratégias e exércitos que transformaria o rumo da história e marcaria para sempre o século XX. O Japão, em busca de expandir seu império, via os Estados Unidos como o maior obstáculo. A guerra começou oficialmente para os americanos em 7 de dezembro de 1941, com um ataque surpresa a Pearl Harbor. Em poucas horas, os japoneses destruíram boa parte da frota americana do Pacífico, acreditando que isso paralisaria os Estados Unidos da América, mas conseguiram exatamente o oposto. Acenderam o espírito de vingança da nação americana. Nos primeiros meses, o Japão avançou rapidamente, conquistando territórios estratégicos e impondo medo. Mas os Estados Unidos da América desenvolveram uma nova forma de guerra, o island hopping, ou salto de ilhas, onde o objetivo não era reconquistar tudo, mas tomar pontos estratégicos para cercar e isolar os japoneses. Era uma guerra de resistência logística e estratégia naval jamais vista antes. Pouca gente sabe, mas a Batalha de Midway, em 1942, mudou completamente o rumo da guerra. Os americanos, graças à quebra de códigos japoneses, anteciparam o ataque e afundaram 4 porta-aviões do Japão. Um golpe, do qual nunca se recuperariam. As batalhas no Pacífico foram marcadas por combates sangrentos e uma determinação quase suicida do exército japonês. Em Iwo Jima, quase 20.000 soldados japoneses lutaram até a morte, recusando-se a se render. A famosa foto da bandeira americana, erguida no Monte Suribachi, se tornaria um dos ícones da guerra. O kamikaze, ataques suicidas de pilotos japoneses contra navios americanos, surgiu no fim da guerra. Muitos eram jovens de apenas 17 ou 18 anos, treinados para morrer pelo imperador. Com o avanço americano cada vez mais próximo das ilhas principais, o Japão recusava a rendição. Foi então que os Estados Unidos da América tomaram uma decisão drástica: lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em agosto de 1945, a devastação foi inimaginável. Em 2 de setembro, o Japão assinou sua rendição a bordo do navio USS Missouri, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A guerra no Pacífico não foi apenas uma disputa militar, mas um choque de estratégias, culturas e ideologias. Deixou cicatrizes profundas, mas também abriu caminho para um novo equilíbrio mundial. E até hoje, as lições desse conflito ecoam na política internacional. As consequências. Quando as armas se calaram em 1945, o mundo já não era mais o mesmo. A Segunda Guerra Mundial não terminou apenas no campo de batalha. Suas consequências moldaram o destino da humanidade até os dias de hoje. Foram mais de 70 milhões de mortos, a maior tragédia da história. Milhões ficaram sem lar, órfãos ou deslocados, vivendo em campos de refugiados improvisados. O Holocausto revelou ao mundo o lado mais sombrio da humanidade. O termo genocídio foi criado para dar nome ao horror. Pouca gente sabe, mas a fome matou quase tantos quanto as bombas. Na Grécia, por exemplo,
estima-se que 300 mil pessoas morreram de inanição durante a ocupação nazista. A vitória dos aliados redefiniu fronteiras e alianças. Alemanha dividida em 4 zonas, Japão ocupado pelos Estados Unidos da América, e o nascimento de 2 blocos ideológicos irreconciliáveis. De um lado, os Estados Unidos capitalistas, do outro, a União Soviética comunista. A partir daí, o mundo mergulhou na Guerra Fria. Winston Churchill chamou a nova divisão da Europa de Cortina de Ferro, expressão que se tornaria símbolo do confronto ideológico do século XX. A guerra acelerou a ciência como nunca antes. O radar, os antibióticos, a energia nuclear e até a corrida espacial nasceram desse período. Muitos cientistas alemães, como Wernher von Braun, foram levados para os Estados Unidos da América na chamada Operação Paperclip, ajudando a NASA a chegar à Lua anos depois. Até o famoso micro-ondas é fruto das pesquisas em radares durante a guerra. O engenheiro percebeu que ondas de rádio derreteram um chocolate em seu bolso e assim nasceu a ideia do eletrodoméstico. Para reconstruir a Europa devastada, os Estados Unidos da América lançaram o Plano Marshall, injetando bilhões de dólares em ajuda. No mesmo período, nasceu a ONU, criada em 1945 para tentar evitar novos conflitos globais. Já o Japão, sob ocupação americana, se transformaria de potência militar em potência tecnológica e econômica. Poucos sabem, mas a Coca-Cola foi um dos grandes símbolos dessa nova ordem. Durante a guerra, os Estados Unidos da América garantiram que cada soldado tivesse acesso à bebida. Após 1945, fábricas da Coca surgiram por toda a Europa e Ásia, tornando a marca um símbolo cultural americano. A Segunda Guerra Mundial terminou há quase 80 anos, mas suas consequências ainda estão vivas, nas fronteiras políticas, nos avanços tecnológicos e até no nosso cotidiano. Foi o conflito que destruiu o mundo, mas também o reconstruiu. A Segunda Guerra Mundial nos lembra da capacidade destrutiva da humanidade, mas também da força de resistência, coragem e esperança. Que sua memória sirva como um alerta eterno, para que nunca mais repitamos os mesmos erros. Se você gostou deste documentário e aprendeu algo novo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos manter viva a memória da história. Nos vemos no próximo vídeo.